Iniciar a exposição da palavra do Senhor nessa noite, agradecer ao nosso bom Deus pela vida dos nossos visitantes, aqueles que são os pais que estão nos visitando nessa noite, aqueles também que não são pais, são filhos, e aí quando eu falo filhos a gente coloca todo mundo, não é verdade? Que estão nos visitando nessa noite também, é uma grande alegria tê-los aqui conosco, poder recebê-los para juntos adorarmos ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E esse Deus que nós servimos e que adoramos, essa água, que é a água de vida que flui do trono de Deus, é essa água que nós precisamos beber pela fé, que nós devemos viver essa fonte a jorrar em nós, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu parabenizo desde já cada pai presente, cada pai que está participando de maneira online. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pelo Dia dos Pais. É uma grande alegria e um grande privilégio ser pai. E é também uma grande responsabilidade. Só sabe-se o que é ser pai quando se é. E às vezes quando estamos na iminência, e aguardando o filho vir, porque desde já é pai, nós nos perguntamos, será que eu estou pronto diante de tão grande responsabilidade? E nós vemos Deus nos fortalecendo dia após dia, para estarmos educando, ensinando, investindo carinho, amor, tempo na vida dos nossos filhos. E nessa noite, sendo um culto de gratidão ao Senhor, pelo Dia dos Pais, eu quero refletir com os irmãos sobre um tema que fala sobre isso. E o tema dessa noite diz: um pai aos pés de Jesus. E talvez você vai dizer assim, mas pastor, eu estou aqui e não sou pai. Não tem problema, esse tema vai ficar no seu coração, aos pés de Jesus. Você pode dizer uma mãe aos pés de Jesus, um filho aos pés de Jesus, não tem problema algum. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui presentes. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24a. Nós vamos ler somente essa parte, depois no decorrer do sermão nós vamos estar refletindo sobre o texto posterior que dá prosseguimento. Marcos 5, assentado como os irmãos estão, versículo 21 ao versículo 24. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento e pedir que o Espírito Santo de Deus, Ele ilumine a sua mente, Ele aqueça o seu coração, Ele desvende os seus olhos essa noite para que você venha compreender a palavra do Senhor, para que juntos sejamos edificados através dessa poderosa palavra essa que é a palavra de Deus, palavra essa que é viva e eficaz. Fale com Deus, fale com Ele. Deus, fala comigo nessa noite, eu preciso ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse culto de gratidão que nós estamos te oferecendo, um culto de ação de graças pelo Dia dos Pais. E ó Deus, nesse momento a Tua palavra foi aberta, a Tua palavra foi lida, e Senhor, eu lhe peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, que o Senhor me capacite, para que eu seja boca do Senhor para a minha vida e a vida dos irmãos aqui presentes, aqueles que estão também nos seus lares. Senhor, que nós sejamos edificados, que nós sejamos transformados, que nós sejamos impactados pela Tua poderosa palavra, Deus. Que o Teu Espírito venha usá-la
para inferir fé em nossos corações, ó Deus, para que nossas vidas sejam edificadas para a Tua honra e glória. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos para esse texto, e quando nós pensamos sobre um pai aos pés de Jesus, esse texto aponta lições que são preciosas quando colocadas em prática. Lições que são capazes de impactar nossa vida, nossa família, as pessoas ao nosso redor, os nossos filhos. Mas é sempre muito importante nós compreendermos que quando nós nos deparamos com a verdade, ela precisa se tornar verdade em nosso coração, para a nossa vida. Porque a verdade pode ser verdade lá, mas se eu não viver a verdade, eu não vou desfrutar daquela verdade, amém, irmãos? Então eu preciso colocar em prática. A Bíblia não é um livro mágico ou um livro místico, onde nós deixamos ela simplesmente por ela mesma fazer as coisas que têm que ser feitas. Não. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu creio, eu vivo a palavra de Deus. É porque eu creio que eu coloco em prática, é porque eu creio que essa palavra é a verdade, que eu vivencio ela todos os dias na minha vida, na minha família, com os meus pais, nos meus negócios, em tudo que eu coloco as minhas mãos. Então ela tem que ser verdade crida para ser vivenciada por cada um de nós. O texto ele começa dizendo, verso 21, olhe comigo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, Jesus acabara de expulsar uma legião de demônios daquele homem de Gadara, e talvez você se lembre da história que os demônios saem daquele homem e vão para uma manada de cerca de 2.000 porcos e eles caem de despenhadeiro abaixo. E aí o texto, ele continua e ele diz, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande... Então tem muita gente olhando essa situação. Muitas pessoas estão ao redor de Jesus e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. É interessante quando a gente pensa nesse texto e olha com uma lupa para ele, que a multidão estava em volta de Jesus, mas somente um homem chama a atenção de Jesus. Um homem se destaca no meio de uma grande multidão. E por que esse homem se destaca diante dessa multidão? Por que esse homem chama a atenção do mestre dos mestres, do médico dos médicos, do Criador do universo, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Criador e sustentador de todas as coisas? Por que esse homem chama a atenção de Jesus? Por que esse homem se destaca? Diz o texto que ele se prostra aos pés de Jesus. Pastor, o que a gente aprende aqui? Não basta somente ir ao templo. É muito bom ir ao templo, igual nós estamos aqui hoje. Mas somente isso não basta. Não basta somente participar de cerimônias religiosas. Não basta. Não basta somente estar ao redor da verdade, como esses homens estão aqui ao redor de Jesus. É necessário que a gente tenha um encontro com Cristo Jesus. É necessário que nós, pela fé, nos prostremos diante dEle e nós tenhamos um relacionamento com Ele. Irmãos, é terrível uma vida religiosa vazia. Por quê, pastor? Porque a religiosidade vazia, ela é uma prisão. A pessoa vai naquele lugar não porque ela tem prazer, mas é porque ela tem que ir. Então ela vai empurrada, é como se ela participasse de um evento religioso, de um culto, não importa o que seja, e ela dissesse, está pago essa semana.
Quando na verdade, quando nós falamos sobre evangelho, nós estamos falando sobre relacionamento com Cristo. É uma vida que nós vivemos todos os dias com Jesus, amém, irmãos? É vivenciar Jesus todos os dias da nossa vida, é saber por que estamos aqui, para adorar aquele que deu a vida por nós. É saber que quando nós ouvimos a palavra, é o próprio Deus falando com cada um de nós, e essa verdade ela é viva, e ela não é somente uma verdade como qualquer verdade contada pelos homens, não, ela é eficaz, ela transforma as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos esse homem se prostrar aos pés de Cristo Jesus. Mas o texto também chama-nos a atenção, porque o texto diz assim, olha no verso 22, então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo, ele vê Jesus, e a partir daquele momento que ele vê Jesus, ele toma uma decisão em seu coração, ele toma uma atitude. Qual é a atitude dele, pastor? É se prostrar diante dos pés de Jesus. Por que Jairo se prostra diante dos pés de Jesus? Porque ele tem uma visão correta de quem é Jesus. Se nós não tivermos uma visão correta de quem é o nosso Senhor, se nós não tivermos uma visão correta de quem é Jesus, as nossas prioridades estarão distorcidas. A importância, o valor que nós vamos dar para Ele será algo secundário. Mas quando nós temos uma visão correta de quem é Jesus, a nossa vida é por inteiro impactada. Jairo viu em Jesus a vida diante da morte. Jairo viu em Jesus a cura para a sua única filha. Quando Jairo olha para Jesus, ele vê em Jesus aquele que pode transformar o quadro que ele está vivendo naquele momento. É vida diante da morte. E ele crê nisso em seu coração. Mas pastor, como é que a gente faz para ter uma visão correta de Jesus? Você precisa ter relacionamento com a palavra de Jesus. Porque a Bíblia diz que o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, para mim conhecer o Deus que eu sirvo, eu preciso conhecer o Deus que se revelou na sua palavra. Eu preciso ter um conhecimento das Sagradas Escrituras. Por quê, pastor? Porque ele se revelou na Bíblia. E também para que eu não seja enganado. Para que alguém não me conte que Jesus prometeu que vai fazer algo por mim, que ele na verdade não prometeu. Então eu conheço Jesus, eu tenho uma visão correta de Jesus através da palavra de Cristo Jesus. Então é aos pés de Cristo que é o melhor lugar para eu, para você, para nós estarmos. E é aos pés de Jesus, agora uma palavra aos pais que estão aqui presentes, e os pais que estão participando de maneira online, é aos pés de Jesus que eu e você nós deixamos o melhor, maior e mais importante legado para os nossos filhos. É aos pés de Jesus. É quando nós ensinamos para eles quem é Jesus. E como que nós ensinamos para os nossos filhos? Acima de tudo, sendo exemplo para eles. Amém, irmãos? Sendo exemplo. É quando os nossos filhos nos veem, olham para nós e nós estamos orando. Nós estamos tendo compromisso com as coisas celestiais, com as coisas que são eternas. As palavras ensinam, mas diz que o exemplo, ele arrasta, não é verdade? Ele arrasta. Então, o melhor, o maior e o mais importante legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é estar aos pés de Jesus e ensiná-los a estar aos pés de Jesus.
Esse é o mais importante legado que eu e você, meu irmão, pai, nós podemos deixar para os nossos filhos. Mas existe uma segunda lição nesse texto. E eu quero convidar você a olhar comigo mais uma vez. O texto diz assim: e vendo, ainda no verso 22, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. O que pavimentou a ida de Jairo até Jesus? Foi o sofrimento. O sofrimento fez com que Jairo saísse da zona de conforto. O sofrimento fez com que Jairo saísse da sinagoga, porque ele é um líder da sinagoga. Ele teve que sair da onde ele estava. E ele vai até Jesus. E o que a gente aprende aqui, pastor? Não espere a dor, não espere o sofrimento, não espere a perda para ir até Jesus, para se prostrar aos pés de Jesus. Vá a Ele por amor. Vá a Ele através desses preciosos ensinamentos, vá a Ele através da verdade, vá a Ele pela fé. Não espere a dor para ir até Jesus. Eu já estive conversando com pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, e eu disse: olha, não espere as coisas ficarem difíceis para você aprender que o caminho está errado. Não espere a disciplina, não espere a dor para voltar para o caminho correto. O melhor lugar para estar é sempre aos pés de Jesus. O que levou Jairo foi um momento difícil, foi um momento de adversidade, foi um momento de dificuldade, um momento de dor, um momento de enfermidade. As coisas estão bem? Estão, pastor. Está todo mundo com saúde em casa? Está, pastor. Não está faltando nada? Não está faltando nada, pastor. Então fique aos pés de Jesus. Talvez você conheça alguém que quando tudo vai bem, ele sai dos pés de Jesus. Ele se afasta de Deus. Ele não tem tempo mais para Deus. Ele tem muita coisa para fazer, então ele não tem tempo mais para Deus. Não. Está tudo bem, eu estou aos pés de Jesus. As coisas estão difíceis, o único lugar que eu posso estar é aos pés de Jesus. Nós responderemos, como disse o apóstolo Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E como nós vamos aos pés de Jesus? Terceira lição dessa noite, verso 23, olhe comigo na sua Bíblia. E ele lhe pediu com insistência: minha filhinha está o quê? Morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Diz o texto que Jesus foi com ele. Jairo foi insistente. A dor, o sofrimento, o amor pela sua filha, o amor daquele pai, o sofrimento, a angústia, talvez as lágrimas já rolando no rosto, fez com que ele fosse insistente. Ele não ia sair dos pés de Jesus. Irmãos, nós precisamos ir aos pés de Jesus através da insistência da oração. O próprio Jesus nos ensinou a perseverar na oração. Deixa eu fazer uma pergunta: como é que está a sua vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? Nota que no meio das lutas, das adversidades, a gente ora como nunca, não é verdade? A gente levanta de madrugada para orar. A situação está difícil, olha, é de marcar o joelho. Por quê? O negócio não está bom não. Mas lembre-se de uma coisa: se tiver tudo bem, não saia dos pés de Jesus. Vá até Jesus através da oração. Vá até Jesus através do clamor. Lembre-se que a oração é a prática da dependência de Deus. Quando eu oro, eu reconheço que sem Ele eu nada sou e nada posso fazer.
Eu lembro quando a Stephanie era bem mais novinha, bebezinha, e acontece uma coisa que é meio que geral com os pais. Quando eles estão bebezinhos assim, a gente vira e mexe, vai lá e dá uma olhada para ver se está respirando. É verdade ou não é? Amém? A gente dá aquela olhada ali para ver se a barriga levanta e abaixa. Se a gente não vê, a gente já bota o ouvido perto do nariz. Está respirando, graças a Deus, está tudo bem. E aí a gente também aprende uma coisa. Nós não temos controle sobre tudo. Na verdade, nós não temos controle sobre quase nada. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. E a oração é a prática da dependência. A oração é a humildade em atividade. Como assim, pastor? Quando eu oro é porque eu reconheço que sem Ele eu não posso fazer nada. E aí quando eu oro, eu coloco diante de Deus as minhas petições, as minhas orações, as minhas adversidades, os meus medos, os meus sonhos. Eu posso descansar nele. Quando eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades, eu já botei na mão do Senhor. É Ele que guarda, é Ele que protege. O meu Deus continua e vai continuar sempre sendo soberano. E Jairo, ele vai ao Senhor e ele vai com persistência. Por isso nós precisamos ir a Jesus em oração e perseverarmos em oração. Quarta lição que esse texto nos ensina, está aí também no verso 23, olhe comigo mais uma vez. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, diz o texto. Como pais, nós devemos estar atentos não somente à situação física dos nossos filhos, nós precisamos estar atentos à situação espiritual deles. O texto diz que a filhinha de Jairo está o quê? Morrendo. O texto está falando sobre algo físico. Ela está morrendo. Nós não sabemos qual é a enfermidade, mas ela está morrendo. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, nós não podemos olhar somente para a questão física, para a questão física também. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito, então tem que ser cuidado também. Mas acima de tudo, nós precisamos olhar para a questão espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos saber como está a vida devocional deles. Quanto tempo que eles passam com a palavra de Deus. Nós precisamos conversar com eles sobre se eles já sabem quem é Jesus, dependendo da idade deles. E se a gente está vendo, dependendo da idade, se eles estão se saindo por um caminho errado, nós precisamos sentar e conversar com eles. A gente precisa estar atento à vida espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos direcioná-los. Porque a Bíblia vai dizer de que adianta ganhar o mundo inteiro. Marcos 8,36. E perder a sua alma. Então, uma lição importante, irmãos. Não olhe somente para a vida física dos seus filhos. Não olhe somente para a vida material dos seus filhos. Tem pais que às vezes a gente pergunta: como é que estão seus filhos? Como eles estão? Um é engenheiro, um é médico, outro é agrônomo, outro é empresário. Tá, mas já casaram, tem filhos, eu tenho uma netaiada. Tá, mas estão bem empregados, estão com saúde. E como é que está a vida espiritual deles? Como está a caminhada deles com Deus? O que adianta todas essas coisas sem Jesus? E se você parar para pensar, não é nem racional nós pensarmos em 80, 90, 100 anos de vida diante de uma eternidade. Seria uma gota em um oceano. Então, como tem estado a minha vida espiritual? Como tem estado a vida espiritual dos nossos filhos? O texto ele continua, e olhe comigo na sua Bíblia. E ele diz, verso 24, Jesus foi com
ele. E acontece algo aqui estranho para nós. Porque Jairo está numa situação desesperadora, a sua filha está prestes a morrer, uma multidão com Jesus, e de repente você tem um intervalo no texto. E eu quero convidar você a olhar comigo, porque ele diz assim, verso 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. E aí o texto diz, verso 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos tem a filha de Jairo? 12. Uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se do meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Quinta lição desse texto para a nossa vida. Jairo, ele vai para o melhor lugar que pode estar, que é aos pés de Jesus. Jairo, ele clama ao Senhor, através da oração. Ele vai aos pés de Jesus através de um clamor. Mas esse é um tempo agora que Jairo está olhando as coisas acontecendo e sabendo que a sua filhinha está morrendo, que Jesus para tudo e ele vai curar uma mulher que não tem nada a ver com a história. E a filha dele, de Jairo, está morrendo. E Jesus para do nada e pergunta, alguém me tocou? Eu fico imaginando o coração de Jairo nessa hora. Porque ele está esperando Jesus ir salvar a sua filha que está morrendo. E Jesus para e diz, alguém tocou em mim. E tem uma multidão ao redor de Jesus. O que eu aprendo com isso? Por vezes nós vamos clamar e parece que Deus não está ouvindo a gente. Parece que é aquele tempo de silêncio. Que por vezes o homem ele pergunta, Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Mas é interessante que essa história dessa mulher, ela se entrelaça de certa maneira com a história de Jairo. Por quê, pastor? Essa mulher está há 12 anos com um fluxo de sangue, uma hemorragia. E a filha de Jairo tem 12 anos de vida. Então, quando a filha de Jairo está nascendo, essa mulher está entrando num estado de enfermidade. A filha de Jairo está nascendo e essa mulher está adoecendo. A filha de Jairo está crescendo e essa mulher está literalmente morrendo, dia após dia. E aos 12 anos, ela com 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e agora a filha de Jairo morrendo aos 12 anos. Diz o texto que essa mulher vai na orla do manto e toca nas vestes de Jesus. Para tocar na orla, ela precisa estar aos pés de quem? De Jesus. Então, novamente, para tudo, porque alguém nos pés de Jesus chamou a atenção do mestre mais uma vez. E tem uma multidão, não se esqueça disso. E a multidão está tocando. Pastor, o que a gente aprende com isso? Aos pés de Jesus é o melhor lugar para estar, não tem outro. Não tem outro nome no céu ou na terra, é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que nós tocamos nele pela fé. Aos pés de Jesus, tanto Jairo quanto essa mulher chamou a atenção de Jesus. Aos pés de Jesus.
E Jairo está olhando essa situação. Só que agora Jairo está vendo uma cura de uma hemorragia de 12 anos. Eu acredito que a fé de Jairo também está sendo edificada. Está sendo fortalecida. Imagina Jairo orando, aquela mulher dizer: Senhor, 12 anos, perdi tudo, gastei todo o meu dinheiro e não tem médico na Palestina capaz de me curar. E Jairo ouve essa mulher dizendo: agora eu estou curada, Senhor. E Jesus dizendo: vai, porque a tua fé te salvou. Agora, Jairo, é contigo. Mas calma aí. O texto diz que acontece outra coisa. Olhe comigo na palavra do Senhor. Finalzinho, verso 34. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Jairo, você está ouvindo isso, né? Vá em paz e fique livre deste mal. Diz o verso 35 que enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jairo, é como você, não é para você ter medo. Você precisa fazer só uma coisa. O quê? Acredita. Creia somente. Jairo acabara de ver um milagre. Uma cura de uma mulher que estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E Jesus diz o texto, eu achei isso muito interessante, irmãos, não levou em conta as palavras daqueles que vinham da casa de Jairo com a má notícia. Sabe por quê, irmãos? A última palavra, independente da sua situação, do momento que você está vivendo, da sua adversidade, da dor, das lágrimas, sempre será de Jesus. Amém, igreja? Sempre será dele. A sua parte é estar aos pés de Jesus. A sua parte é continuar confiando e acreditando nele. O texto diz: não tenha medo, apenas creia. Verso 37. Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro e o irmão de Tiago e João, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Diz o texto que eles começaram a rir de Jesus. Mas Jairo não está rindo. Jairo sabe do que Jesus é capaz. E ele já ouviu de Jesus: apenas creia. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Irmãos, quando a vida chega diante da morte, e essa vida é Jesus, a morte não pode suportar Jesus. Quando aquele que é o autor da vida chega diante dessa criança que estava morta, a morte não pode suportar. Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, que o espírito voltou para a criança. Por quê? Porque ela estava morta. A morte não pode suportar o poder de Jesus. A vida chegou aonde havia morte. E Jesus traz vida a essa criança. Diz o texto: imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Irmãos, quando nós estamos aos pés de Jesus, as consequências são a admiração surgindo em nosso coração. Por quê, pastor? Significa que aos pés de Jesus sempre não vai ter problema, sempre vai dar tudo certo, não vai ter lágrimas, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Não, não é isso. Eu estaria mentindo para você se eu falasse isso.
É porque aos pés de Jesus, aquilo que é melhor para a sua vida, você tem certeza que aquele que você serve vai fazer por você. Amém, irmãos? É o melhor para você. Tem coisas que a gente não compreende quando acontecem. A gente só entende lá na frente. Quantas são as vezes que isso já aconteceu na nossa vida? Lá na frente a gente olha para trás e diz, agora eu sei porque aquilo aconteceu. Mas no momento, o sofrimento era terrível. Foi difícil. A diferença é que quando nós estamos aos pés de Jesus, nós nunca podemos esquecer que aos pés dele, ele é soberano. E ao mesmo tempo, ele continua sendo bom. Ele continua sendo perfeito. Ele continua sendo justo. Por isso não há melhor lugar para eu, para você, para nós estarmos, do que estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus sempre, sempre haverá esperança. Por isso, diz o texto, que as pessoas ficaram admiradas. Eu termino com o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Aí está aos pés de Jesus. Para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. O melhor lugar para você, para eu, para nós estarmos, é aos pés de Jesus. Esse é o lugar de restauração. Este é o lugar de cura familiar, este é o lugar de transformação de vida, do casamento, este é o lugar que nós devemos estar, aos pés de Jesus. A grande ideia que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa noite, ela diz, aos pés de Jesus, nós encontramos vida, nós encontramos cura, nós encontramos perdão, nós encontramos salvação. Somente aos pés de Jesus. Aonde você está hoje? Aonde nós estamos hoje? Através da vida de Jairo, nós aprendemos que o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. E mesmo diante das situações mais difíceis, a gente continua tendo esperança. Por quê, pastor? Porque Jesus continua sendo soberano. E porque a gente pode descansar e até mesmo dizer que seja feita a tua, porque Ele é bom, Ele não é ruim, Ele não é mau. Já pensou se seu filho te pede algo? Você que é pai que está aqui hoje. Seu filho te pede algo, te pede um presente. E ele diz assim para você, mas papai, que a sua vontade seja feita, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E talvez o senhor não tenha condições de comprar hoje, então faça o seu melhor, o melhor que for possível. Talvez o melhor vai ser um abraço, não vai ser nenhum presente. Mas esse filho, ele pode dizer para o seu pai, eu confio que o Senhor vai me dar o melhor. E quando nós falamos do Pai dos pais, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de oração, nós podemos de olhos fechados, com toda a segurança do mundo, crendo na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, que Ele já provou dando a vida do seu filho para morrer em nosso lugar. A gente pode dizer, seja feita a tua vontade, porque a sua vontade é o melhor para a minha vida. Amém, irmãos? Que a gente possa guardar essa palavra em nosso coração. Que a gente possa guardar essas lições que são tão preciosas para a nossa vida. Que nós possamos deixar esse legado na vida dos nossos filhos, nós hoje que somos pais e temos nossos filhos, que o melhor lugar que eles devem estar é aos pés do Senhor, e que nós, pais, o melhor lugar que devemos estar é aos pés do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E eu gostaria que você pudesse refletir qual o lugar que você está hoje. Como você tem estado aos pés de Jesus, como você tem clamado, como você tem priorizado Jesus na sua vida, como você tem priorizado Jesus na vida dos seus filhos, como você tem priorizado Jesus na sua casa, nos seus negócios, nos seus afazeres, no seu entretenimento, como você tem priorizado Jesus na sua vida. Como você tem priorizado Jesus? Você tem estado aos pés dele? Temos deixado esse legado para os nossos filhos? Temos vivido isso em nossa vida?
Temos vivido Jesus dia após dia, temos estado aos seus pés. Não há melhor lugar para estar do que aos pés de Cristo Jesus. E se você ainda não está aí, mas você creu nessa palavra, eu quero convidar você a orar nessa noite, e você dizer: Jesus, eu não estou aos seus pés, mas a partir de hoje eu quero estar. Mas eu não quero estar sozinho. Eu quero estar com os meus filhos aos seus pés. Eu quero estar com a minha família aos seus pés. Eu quero estar com o meu próximo aos seus pés. Porque não há outro lugar que eu queira estar que não seja aos teus pés, Jesus. Esse é o melhor lugar para estar. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, se isso tem estado agora, se essa palavra aqueceu o seu coração, se isso te incomodou, se você creu nessa verdade, fale com Jesus nessa noite. Jesus, eu quero estar aos teus pés. Eu não quero estar em outro lugar. Fale com o Senhor. Ore a Ele. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Aprendemos nessa noite que não há outro lugar, que não há melhor lugar, que não há um lugar mais importante para estarmos do que aos seus pés, Jesus. E Senhor, perdoe às vezes, ó Pai, que as coisas deste mundo enchem os nossos olhos, que a soberba dos olhos, ó Deus, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, elas nos faz, ó Deus, nos direcionarmos para essas coisas que estão contrárias à sua vontade. Mas que nós venhamos, ó Deus, nos voltar para Ti. Que venhamos nos prostrar aos Teus pés. Que venhamos, ó Pai, nos voltar para Ti de todo o coração e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Perdoe, ó Pai, naquilo que temos tropeçado. Que sejamos instrumento em Tuas mãos para honrar e glorificar ao Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos em nossas fraquezas, porque todos nós tropeçamos, somos falhos, somos pecadores, Tu sabes, ó Deus. E por isso nós confessamos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Perdoa os nossos pecados e nossas falhas, Senhor, pois queremos estar aos Teus pés, Jesus. Ajuda-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Que Deus seja honrado e glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Que possamos deixar esse legado para os nossos filhos. Que o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém? Mas nós continuamos servindo ao nosso bom Deus, vivendo uma vida para a glória dEle, de todo o nosso coração. Antes de terminarmos, irmãos, hoje nós celebramos, estamos celebrando o Dia dos Pais. E nós temos os pais que estão presentes aqui, nós queremos honrá-los, cada um de vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês. Alguns pais não puderam estar presentes nessa noite, mas nós queremos honrar cada um de vocês que está aqui presente. Então, eu vou pedir a cada papai nesse momento que se coloque de pé, os pais que se coloquem de pé nesse momento. Isso, por favor. Isso aí. Eu vou pedir o irmão Vinícius, irmão Ed Carlos, por favor, Ed, que nos ajude entregando uma lembrancinha. Pode deixar que eles vão passar um álcool na mão ali antes, a gente está tomando todos os cuidados necessários, tá bom? Cada um dos irmãos vão estar recebendo uma lembrança, desse momento tão especial, que é o momento do Dia dos Pais. Ser pai é um privilégio, mas ser pai também é uma grande responsabilidade. Eu lembro-me de um jovem bem-sucedido advogado, que ele disse que o maior presente que ele recebeu foi no Natal. Em um Natal, o pai dele entregou uma caixinha pequenininha para ele. Guarde isso, papai, no seu coração. E aquela caixinha pequenininha de Natal tinha algo escrito nela. Tinha um recadinho. E naquela caixinha que parecia simples,
Porque a criança brilha os olhos esperando muitas vezes um presente, um brinquedo, uma boneca, um carrinho. E disse aquele jovem advogado que o pai escreveu naquele bilhete o seguinte: filho, este ano eu lhe darei 365 horas. 1 hora a cada dia depois do jantar. Essa 1 hora vai ser sua. Essa 1 hora vai ser para você e eu, nós fizermos o que você quiser juntos. Vai ser para a gente brincar, vai ser para a gente correr, vai ser para a gente jogar algum jogo, vai ser para o que você quiser. Essa hora é a sua. Disse aquele jovem advogado que o pai dele cumpriu a promessa e ele renovava todos os anos aquela promessa. E ele disse que ele se tornou o resultado do tempo que o pai investiu na vida dele. Então, guarde uma coisa, pai, mãe. Nós somos quem nós somos, e hoje pais principalmente. Nós somos quem nós somos, porque tudo que um dia nós quisemos ganhar, nós não ganhamos. Porque muitas vezes a gente quer dar tudo, né? Mas é o contrário. Nós somos quem somos, porque tudo que um dia nós quisemos ganhar, nós não ganhamos. E aquilo que é mais importante, o maior legado para os nossos filhos, é ensinar eles a estar aos pés de Jesus, é investir tempo na vida deles. Eles vão trocar qualquer brinquedo, qualquer coisa. A minha filha pode estar no jogo mais entretido que ela gosta. Se eu falar assim, filha, vamos brincar, ela para tudo para ir brincar com o papai. Eles querem tempo, eles querem estar com a gente. E não tem idade, tá? Vai crescendo, estar junto, porque não tem nada mais especial do que a gente desfrutar dessa vida que voa. Ela passa muito rápido. Esses dias era uma criancinha, na verdade, está grande, cresce tão rápido, passa rápido. Então que nós, pais, venhamos deixar esse legado, que é acima de tudo ensiná-los a temer ao Senhor, estar aos pés de Jesus, investir no nosso tempo na vida deles. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada pai aqui presente. Eu quero orar nesse momento pelos pais que estão nos seus lares, pelos pais que estão aqui presentes. Eu quero convidar você, papai, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E nós vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado a Deus pela vida de cada pai aqui presente. Por essa homenagem que podemos fazer a cada um deles, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos pais. E obrigado ao Senhor porque eu estou aqui por causa do tempo que o meu pai investiu na minha vida. E eu louvo o Senhor pela vida dele, onde ele estiver nesse momento. Pelo tempo que ele investiu, pelo recurso que ele investiu, pelas horas investidas, pelo carinho dele sobre a minha vida. E eu louvo ao Senhor pela vida do meu pai, meu Deus. E o honro para a tua honra e glória. E eu louvo o Senhor pela vida de cada pai aqui presente, pela vida dos filhos, de cada um aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos pais. Que venhamos honrar ao Senhor através do ministério da paternidade. Que venhamos exaltar o Senhor investindo tempo na vida dos nossos filhos, ensinando a eles que o melhor lugar para estar é aos teus pés, Jesus. Seja exaltado em nossas vidas, na vida de cada pai, na vida de cada um aqui presente, de cada pai que está assistindo, de cada um que está participando. Seja exaltado e glorificado, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus, pela vida de cada pai. Agora nós estamos terminando esse culto, amém? Vamos colocar todos de pé. Eu não sei se alguém que está aniversariando está presente conosco nessa noite. Alguém? Eu sei que a irmã Virgínia está aniversariando hoje, na verdade, nós vamos estar orando também pela vida da nossa irmã Virgínia. Não há ninguém presente? Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer ao Senhor por esse culto, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, pelos nossos visitantes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai.
Obrigado porque nós fomos feitos filhos do Senhor, em seu Filho Jesus Cristo, seu Filho amado unigênito, do qual o Senhor deu a vida do seu Filho para morrer numa cruz para nos salvar. Obrigado, Deus, porque nós podemos chamá-lo de Pai. Obrigado pelo privilégio de sermos pais. Obrigado pela nossa família da fé, pela nossa família de sangue. Obrigado, Pai, por sermos a Tua igreja. Obrigado por esse culto que nós te oferecemos. Receba como cheiro suave em Teu trono. Seja adorado e engrandecido, ó Pai, em nosso meio, porque o Senhor é digno de ser honrado. O Senhor é digno de ser adorado. Obrigado pela Tua palavra que nos direciona. Tua palavra que abre os nossos olhos. Tua palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor. Que venhamos estar sempre aos Teus pés, Jesus, glorificando e honrando o Teu nome. Porque não há outro lugar, não há um lugar melhor. Um lugar, ó Pai, mais importante. Um lugar, ó Deus, que impacte e transforme a vida da humanidade, que não seja os Teus pés, Jesus. Nós Te honramos e nós Te glorificamos. Pedimos uma semana abençoada por Ti, ó Deus. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Abençoe o fruto do nosso trabalho. Abençoe a despensa da nossa casa. Senhor, livra-nos de todos os males, livra-nos do homem mau, livra-nos desse vírus, ó Pai, que tem rondado a nossa cidade, o Brasil e o mundo. Senhor, transforme o quadro da nossa nação, o quadro político. Senhor, o pecado tem assolado o nosso Brasil. Pedimos a Tua intervenção, ó Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Erga suas mãos para receber a bênção que vem do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.